Hoje, o Educação Jurídica tem a alegria e a satisfação de receber a professora Ágata Gonçalves, que é advogada no Pará, é professora, mestre e doutora pela Universidade Federal do Pará. Ela é pesquisadora, é professora na Universidade da Amazônia e também na FINAMA, a Faculdade de Advocacia em Belém do Pará. Ela coordena na FINAMA o Núcleo de Inovação e Tecnologia e também é líder de um grupo de pesquisa do CNPq relacionado à teoria geral do processo e à virada tecnológica do direito processual na efetivação dos direitos. Então, professora Ágata, muito obrigado pela sua participação aqui no Educação Jurídica. Eu que agradeço o convite, professor. Então, tem muita coisa interessante para a gente ouvir você falar. Eu queria que você começasse, Agatha, falando um pouco sobre essa questão de você ter uma pegada tecnológica, e tanto do ponto de vista da teoria do processo em geral, e também na parte da pedagogia. São duas vertentes que você abraçou. O que você tem com a inovação, Agatha? Bom, primeiro de tudo, eu não me preparei para ser de humanas, eu me preparei para ser de exatas, desde a época do Ah, é? colégio. Eu me preparei para ir para uma área que não era a área de humanas. Eu me deparei assim, quando eu fui para a faculdade, com pessoas que estavam todas alinhadas, e eu estava de calça jeans, de camiseta. Hoje em dia são outros tempos, né? Hoje em dia eles vão de short, eles vão de camiseta, mas eu ainda sou de uma época que o pessoal ainda ia mais arrumadinho, se não fosse o professor reclamava. Então, assim, a minha cabeça ela era para matemática. Quando eu comecei a querer falar, porque eu gostava muito de tecnologia, né? Quando eu comecei a querer falar de tecnologia, a possibilidade de automação, o que que acontece? O pessoal me chamou de doida. Foi isso mesmo. Por quê? Porque achavam que a gente ainda estava na liturgia de 20, de 200 anos atrás, de 100 anos atrás. E o advogado tendo que falar muito com uma retórica complexa, com uma retórica complicada, e isso para mim na cabeça não fazia muito sentido. Por quê? Porque passar pela acessibilidade passava pela redução de formalidades, passava pela redução de trâmites, pela simplificação de uma linguagem. E aí eu ficava olhando assim, não faz muito sentido, porque vocês querem rapidez, vocês querem duração razoável do processo, que inclusive foi o tema do meu TCC, mas vocês querem continuar com burocracias e formalidades que não cabem mais à nossa realidade. E eu comecei a verificar, apesar de não ter sido de humanas originalmente, eu comecei a estudar muito, eu gostava muito de história, eu gostava muito de ler. Então eu verifiquei assim, cada direito depende de uma cultura. A nossa cultura ela não é tão formalista, tão burocrática, a nossa cultura, como na Europa. E a gente estava importando um modelo europeu que não cabia para a gente, a começar que nós temos o tamanho de um continente. Então a gente precisava de algo que pudesse fazer uma ajuda de transparência, uma ajuda de celeridade, uma ajuda que eu necessito fazer com que a tecnologia ajude as pessoas e não transforme a vida delas no inferno. Porque também outras coisas que eu fui colocando é que a gente foi inserido no meio tecnológico aqui no Brasil de uma maneira errada. A grande maioria começou a querer fazer dentro do virtual exatamente como fazer as coisas no físico. E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, gente, fazer uma planilha no Excel sem dominar as fórmulas é muito melhor fazer no papel. Porque demora muito mais que eu faça conta por conta em vez de usar as fórmulas. Então muita gente começou a ver que estava errado. E o processo judicial eletrônico, por exemplo, essa foi a minha primeira visão, meu primeiro impacto. Já começou errado. O processo judicial eletrônico já começou errado. Eu estou fazendo o caminho que eu fiz, né? Uhum. Ele começou errado por quê? Porque as pessoas começaram a querer trabalhar da mesma forma no físico no virtual. Só que a lógica é diferente. O Entendi. alcance é diferente. A possibilidade de hackeamento, de vazamento, de problemas nos direitos das partes é diferente. A exposição é diferente. E aí começou.
O ensino, então, olha só, começou eu dando uma olhada como aluna, fui como professora, fui como profissional, como advogada. Quando chegou como professora, eu comecei a ter outro problema. O livro me fala só teoria. E como é que eu vou ensinar a prática? Como é que eu vou ensinar PJE? Como é que eu vou ensinar o que está acontecendo de tecnologia, videochamada, videoconferência, a dinâmica? Porque não é a mesma coisa fazer uma audiência física e fazer uma videochamada. Não é a mesma coisa peticionar no físico, muito menos, que eles já nem sabem mais a realidade do que é peticionar no físico, do que é peticionar online. Então, eu comecei a desenvolver algumas estratégias, eu já dou aula desde 2007, né? Eu comecei a desenvolver umas estratégias que saíssem daquelas simulações clássicas. Ah, o júri simulado. O júri simulado, para mim, era um teatro. A pessoa decorava, estava todo mundo decoradinho, ficava bonitinho, ficava todo mundo feliz, porque no final saía tudo bonito, já estava tudo como esperado, às vezes até as brincadeiras eram ensaiadas. E quem estava do lado de fora assistindo era bonito, mas eles não estavam entendendo a dinâmica. Eles precisavam ler aquele processo de verdade. E aí eu comecei a desenvolver RPG, Role Playing Game. Eu comecei a fazer a minha audiência simulada, que eles chamam de júri, que eu digo, se chamar de júri eu tiro ponto, porque júri é crime doloso contra a vida, que é audiência mesmo. Fiz estudarem um processo inteiro, fiz eles começarem a se comportar de acordo com algumas surpresas no meio do processo. E aí ninguém sabia quem era a testemunha que ia ser contraditada, se tinha contradição, se não tinha, como é que o juiz ia se comportar. E eu comecei a moldar, e eu fiz isso chamado jogo da audiência. Isso daí se desenvolveu ao longo de vários anos, né? Ainda não está perfeito, não está 100%. Usei um simulador do PJE, que tinha um simulador do Distrito Federal, ele é em verde, não é azul como o clássico. Então dá para ver que não era de verdade, né? Eu não ia ajuizar uma ação de verdade, uma ação falsa. Então usei o simulador, printei página por página, fiz um Word para cada vez que eles clicassem, é como se eles estivessem ajuizando a ação. Foi o que eu consegui, principalmente na pandemia, que foi quando eu tive tempo. Professor não sossega, advogado não sossega, a gente não tem tanto tempo. Então, na época da pandemia, fiz um monte de curso, fiz curso de PowerPoint animado. Então, o que eu pude fazer para melhorar, eu fiz. Isso daí foi uma das simulações. Eu fiz outras também, outras simulações, outras gamificações. Me inspirei muito no... Teve uma competição de processo, tem uma competição anual do IBDP. Então, eles fazem sustentação oral, né, razão e contra-razão de apelação. Isso para mim é fantástico. Então, tudo que vai agregando e mostrando a realidade para eles, isso para mim é ótimo. As visitas nos locais são importantes? São. As visitas nos locais físicos, para eles conhecerem onde fica tribunal, fórum, acho maravilhoso. Só que, quando a gente vai para o âmbito virtual, eles não sabem. Não sabem como é que fazem, por exemplo, PJE no Tribunal Estadual, no Tribunal Federal. Infelizmente, a teoria não é igualzinha à prática, então a gente tem que explicar isso, não só explicar, como eles têm que entender e fazer, porque a gente aprende fazendo. E assim, eu parto do princípio que muita gente tem vários tipos de inteligência. Eu sou de uma época aqui no colégio que o professor mandava a gente parar de anotar para prestar atenção no que ele falava. Eu não conseguia fazer isso. Se eu não anotasse, eu me perdia. Daqui a pouco minha cabeça estava em Nárnia, aí não dava certo. E eu comecei a ver que tinham alunos que só conseguiam aprender se estivessem ouvindo. Eles não conseguiam aprender se anotassem. Então, eram vários tipos de inteligência. A minha cabeça começou a se fragmentar. Cada um aprende de uma forma e eu preciso atacar de várias frentes. Eu preciso verificar o auditivo, eu preciso verificar aquele que gosta mais de escrever, né? E que eles tenham pelo menos um mínimo de pontos de partidas iguais. Por quê? Todo mundo não tem as mesmas habilidades. Um fala melhor do que o outro, um escreve melhor do que o outro, mas todo mundo minimamente tem que partir no mínimo comum. O mínimo de oratória parecido, mesmo que seja tímido, o mínimo de escrita parecido, mesmo que não goste de escrever muito. Então isso daí começou a fazer com que a minha cabeça dissesse, a gente precisa mudar isso daí.
Nunca, nunca. Eu nunca digo para abandonar livro, né? Porque eu sou a primeira Claro. que lê muito. E as pessoas às vezes querem apostilas mastigadas. Quando falam de material do professor, já pensam logo em slide. Aí eu quero slide. Falei, gente, slide te diz muito e não diz nada. Ele só vai te organizar teu pensamento. O slide, ele é alguma coisa parecido com a apostila de 30 anos atrás. O, Agatha, é impressionante aí realmente a sua conexão com o tema da tecnologia. Ela é uma conexão coerente, ela passa em todos os âmbitos da sua atuação, né? Então, a gente percebe que você está engajada e à vontade nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem dificuldades na implementação disso. Eu queria que você não por acaso você foi escolhida para ser a coordenadora do núcleo de inovação e tecnologia na Finama. Então, eu queria que você falasse, ao mesmo tempo, dessa resistência que você eventualmente sente no seu percurso, mas também a esperança que é uma instituição jovem como a Finama te dá essa oportunidade de fazer essa inovação, de ter um espaço para questionar os velhos métodos. Então, significa que há instituições que estão preocupadas com essa questão. Na verdade, todas estão. Só que cada uma aborda de uma forma. O diferencial desse núcleo é que ele aborda da maneira assim: vamos fazer, eu vou te ensinar fazendo. Eu vou te dar tecnologia para que você faça. Existem outras abordagens válidas no Brasil inteiro? Existem, de todas as instituições no Brasil. Inclusive a abordagem de mostrar, simplesmente mostrar e fazer as pessoas acompanharem, e não fazer elas fazerem numa simulação. Isso daí vai de cada local, né? Então o diferencial do núcleo é esse, é fazer com que a pessoa aprenda fazendo. Dá um âmbito de simulação, o PJE simulado, dá o LIA, que é o Law in Action, que é um caso a ser simulado, a pessoa vai gamificando, porque ela vai tentando solucionar com uma outra pessoa, e verifica qual é o grau dela de conhecimento em cima daquela matéria, né? A gamificação, ela não é só a questão de ganhar prêmio. A dopamina do cérebro, e é por isso que eu digo tecnologia é muito além do que bugiganga, né, que a galera acha que é chat GPT. Acabei de mencionar que eu dei uma aula, né, para pessoas já formadas, pessoas que têm uma formação boa, mas que muitas vezes achavam que era chat GPT, e não é. Então, por exemplo, essa é a diferença. Então, tecnologias em que a pessoa ela vai ter uma imersão. Existem outras metodologias? Existem. Agora, no Brasil inteiro, nós enfrentamos uma questão que se chama cultura. A cultura de quê? Aquele que é do direito é só do direito. Aquele que é do direito é o dono da palavra, fala muito difícil. Isso é uma cultura. Não adianta a gente dizer que isso daí está passando. Tá. Isso está impregnado na gente. E eu estou me colocando no meio. Por quê? Talvez porque eu não tivesse sido, desde o início, desta área. Apesar de gostar de escrever, gostar de ler, gostar de história. Eu acho que é por isso também que eu não me dei mal de direito quando eu mudei de área, né? Mas uma coisa é certa. Nós estamos, e eu estou embutida nisso, né? Numa cultura em que, para quebrar é difícil. Nós estamos no momento em que direito sempre foi política e política sempre foi oratória. As palavras às vezes são muito mais importantes do que outros aspectos. Então, falar muito bem é importante, escrever corretamente, importantíssimo. E isso a gente já está com um problema sério, porque a implementação da tecnologia acaba fazendo com que a pessoa utilize ela de maneira equivocada. Por que eu digo isso? Primeiro que você tem a ideia que o advogado só está na caixinha do direito. Só está na caixinha do direito, ele conhece leis, é uma visão extremamente positivista, um positivismo formalista, extremo. Essa é a nossa formação. Mas para a gente quebrar, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto, eu digo o seguinte, o cérebro humano, ele é preguiçoso, ele economiza energia. Então, se ele economiza energia, o que acontece? Se ele já se adapta, se ele já tem um caminho já de conforto, para aprender uma coisa nova, ele vai gastar mais energia e ele quer economizar. Então, o nosso cérebro, ele já está programado para isso. Então, quando a gente vê uma coisa nova, a gente quer rejeitar. Porque a gente vai ficar desconfortável, a gente vai começar a gastar mais energia, a gente precisa de um tempo.
Então, mesmo que aquilo melhore a nossa vida, por mais paradoxal que seja, a gente tende a rejeitar. Uhum. É uma tendência humana. Tanto é verdade, isso aí explica da psicologia, que uma pessoa que conhece desde a infância dela só agressão, só uma coisa ruim, quando ela cresce, ela rejeita quem trata ela bem. Se ela desde pequenininha, ela aprende na casa dela que agressão é amor, ela rejeita. Porque o que ela conhece é outra coisa. Por mais que aquilo faça mal para ela e ela queira sair. Mesma coisa. A pessoa quer melhorar a vida dela com a tecnologia, mas ela não quer ter o trabalho. Então, inconscientemente, ela rejeita. E E aí a gente tem uma barreira psicológica grande aí, além da barreira da vaidade. Eu conheço direito, eu não tenho por que conhecer outras áreas, eu não tenho por que. As pessoas às vezes pensam que precisam aprender a programar. Meu Deus, agora eu vou precisar aprender a programar. Preciso. Às vezes é interessante saber, até para dialogar, porque o pessoal acha que tecnologia é mágica. E eu digo, não é feitiçaria, é tecnologia. Aí o pessoal já pensa na feiticeira. O pessoal já pensa em coisas dos anos 90. Uhum. Mas eu acho que é por aí o caminho, mais ou Sim. menos. Você falou uma coisa que me interessa muito, que é a questão de se preocupar em como atrair a atenção do estudante. A gente sabe que os professores foram desenvolvendo diversas técnicas, né, ao longo do tempo para atrair a atenção do estudante. Você tem notado que há diferenças, assim, você é muito jovem, mas na sua experiência Ah, como bondade. professora, na sua experiência como professora, você já sente alguma diferença geracional em relação ao interesse dos alunos, ou como captar o interesse dos alunos? É outro desafio. Por quê? O perfil do aluno, pelo menos aqui onde eu dou aula, né? O perfil do aluno, ele foi envelhecendo ao longo dos anos. Então, quando eu comecei a dar aula com pessoas bem jovens. Bem jovens porque eu digo assim, entre 16 a 20 e poucos anos. Pessoas que estavam entrando na faculdade entre 16 a 24 a 25, entrando. Agora não, agora eu tenho alunos até de 60. Tenho alunos com mais de 60. Então eu tenho uma mesma turma com uma faixa etária bem jovem até uma faixa etária um pouco mais avançada. E isso daí faz com que eu tenha um desafio muito grande. Eles também têm um desafio dentro, por quê? Porque a convivência deles com os alunos mais jovens já é conflito. A convivência dos alunos mais jovens, às vezes também eles entram em conflito com os mais velhos. Questão de respeito, né? Os mais velhos estavam acostumados com uma postura que não está agora. E infelizmente isso acontece. Agora, chamar a atenção de alguém de 60 é diferente de chamar a atenção de alguém de 16. Nós estamos numa época também em que muita gente está se autodiagnosticando com alguns transtornos. Veja, não é o médico, um aluno meu chegando, eu tenho o transtorno de déficit de atenção, com o laudo. Não, não, professora, eu tenho certeza que eu tenho isso. Aí eu digo, mas você tem um acompanhamento? Não, eu tenho certeza que eu tenho. Aí eu fico me questionando assim, não, pera lá. Uma coisa é o acompanhamento de um médico, de um psicólogo, que dura muito tempo. Outra coisa é a pessoa se autodiagnosticar. E ela já chega com essa crença, às vezes, já querendo que o ensino dela já seja direcionado naquele viés. E eu até tive que dizer uma vez, vamos lá, TDAH, ele tem que ter um acompanhamento individual. Então eu preciso de um planejamento. Não adianta você pegar o planejamento que vem na internet, que às vezes para você não vai funcionar. Para mim funciona com várias listas, para mim funciona com várias organizações. Para você pode não funcionar dessa maneira. E assim, a gente tem essas barreiras, né, geracionais. Por outro lado, uma coisa que é interessante, dentro do direito, porque a minha caixinha ainda é essa, então tudo que eu trago de fora, que eu tento dialogar com direito, com tudo, com tecnologia, psicologia, tudo é em cima do que eu faço. Né? Até porque a gente não pode ser especialista em tudo. Mas quando eu trouxe um conceito que era do design thinking, eu falei que a minha área era justamente inicialmente era de exatas, era justamente de design. Eu era bem jovem quando eu queria escolher essa área e acabei indo para o direito. Quando eu falei de design thinking, é pensar para o design outra coisa. Está tendo uma resistência muito grande até hoje. Teve o boom na época da pandemia, né? Teve o boom do legal design e do visual law.
que eu tentei implementar aqui, né? Não de uma maneira revolucionária, trouxe as minhas coisas, tentei implementar nas minhas áreas. Só que acontece que o Brasil entendeu de uma maneira muito errada Legal Design e Visual Law. Quando eu disse que entendeu de uma maneira muito errada, foram de várias formas. A primeira, aplicação. Acharam que Legal Design e Visual Law era ensinar ou fazer repetições extremamente coloridas, extremamente cheia de figuras, gravuras, coisas desnecessárias, poluindo inclusive o texto, atrapalhava, porque tinha tanto foco de atenção que às vezes você não conseguia focar na escrita. Cores desnecessárias, cores aleatórias, acabou fazendo com que as petições, muitas vezes, né, muitas situações, ficassem ruins de ler, não ficassem adequadas, e deu a possibilidade de alguns doutrinadores, de alguns juristas, com razão, dizerem que aquilo ali era infantilizar o direito. Então eu dava razão para eles por um lado, para o que eles estavam criticando, só que acontece que por outro, aquilo não era legal design, aquilo não era visual law. Porque o estudo do legal design e do visual law, quando a gente está, por exemplo, dando uma olhada em Stanford, né, no Legal Design Lab de Stanford, que é capitaneado pela Margaret Reagan, eu acho fantástico aquele laboratório, fantástico. Eles produzem muita coisa, eles focam com tecnologia para ajudar a sociedade, mas eles setorizam. Então, quando estão falando de Legal Design e Visual Law, é estudado psicologia das cores, psicologia comportamental. Eles falam de text planning, planejamento do texto. Então, é um estudo de linguística, é um estudo do idioma, como ele pode ficar do vernáculo, como ele pode ficar um padrão culto, sem ficar, vamos dizer assim, não só floreado, não só muito prolixo, mas também, eu digo que arcaico. Palavras que a gente nem usa mais. Eu vi uma pessoa mais jovem do que eu, tá? É uma pessoa que pesquisa muito bem, falando prolegômeno. Só que aí os alunos olham e dizem assim, isso já faz uns anos, foi numa palestra. Aí eu olhei assim, prolegômeno, pernóstico, o que mais? Nossa, era só palavra assim, e isso daí confunde até quem é mais velho. Imagina quem é mais novo. Fica bonito de escutar, fica bonito às vezes, é o que eu digo para os alunos. É bom vocês saberem, mas evitem usar. Eu falo os termos em latim, que eu até brinco com eles, a brincadeira às vezes ela é boa para gravar, que eu digo assim, que às vezes, olha, cuidado com os termos em latim, senão vocês vão invocar uma entidade. Aí eu ensino. Eu digo, os livros que eu vou indicar para vocês vão ter esses termos e vocês vão precisar saber. Mas aí, se um juiz mais velho falar, você vai saber usar. Mas não é para ficar colocando na petição, porque daqui a pouco você vai fazer a petição toda em latim. Porque às vezes a gente tem vontade de usar o que a gente está aprendendo. Eu sei qual é isso. Sim, aprendeu ontem e já está usando hoje, né? Só que aí dá problema. Você tem visto uma reação positiva dos alunos em relação às inovações que você está implementando? Sim, porque, por exemplo, às vezes, conversando com alguns colegas de profissão, professores, principalmente professores, que são advogados também, às vezes eles me dizem assim, eu não tenho imaginação, e o aluno diz que eu não estou inovando. Eu não tenho a tua imaginação. Aí eu comentando que eu tinha feito uma oficina de pesquisa de jurisprudência no STJ, como é que faz a pesquisa, os critérios de busca, básicos e avançados. Aí a professora falou assim, mas isso daí é básico, eu faço todo dia. Eu falei, é básico para você, para eles não. Sim. Aí eu disse assim, tá vendo? Tu tem imaginação, tu só não tá conseguindo trazer. Aí, às vezes eu abro uma petição, assim, mostro para eles, eu falei assim, isso já é o início do que você tem que começar a fazer. Faça a petição junto com eles. Abre o Word e começa a fazer. Dá as possibilidades. Hoje em dia, a gente faz endereçamento ao juízo e não mais ao juiz. Então, coloca lá as possibilidades. Diferencia o que é técnica, que eu não posso abrir mão, do que é estilo. É tão correto dizer excelentíssimo juízo de direito ao qual for distribuído,
ou excelentíssimo juízo de direito a quem couber por distribuição. Dá essa possibilidade para eles, vai ensinando lá, e eles escolhem a maneira que eles vão fazer. Isso já é uma atividade. Claro. Hoje em dia, o ensino tem que ser muito passivo e o aprendizado tem que ser ativo. Eles não vão conseguir. Eu vou botar para eles decorarem, eles vão botar tudo para fora na minha prova e pronto, tá lindo. Não pode mais ser assim. Mas e os professores, muitos deles muito sérios e muito honestos, ainda estão pensando em conteúdo, ainda estão fazendo questão de despejar todo o conteúdo. Isso você vê também. Eu acho o seguinte, o que acontece? Que às vezes, muitas situações, tem professores mais antigos que eu consigo entender a dor deles e também já passei por elas. Por exemplo, a minha disciplina antigamente eram vários semestres de 4 horas. Hoje em dia reduziu pela metade 2 horas. Por quê? Porque outras matérias foram inseridas. Não é porque querem enxugar processo. Outras matérias obrigatórias foram colocadas na grade curricular de direito. E matérias importantes que a B está cobrando. Hoje em dia nós cobramos, por exemplo, tem eleitoral, estão pedindo filosofia, está sendo mais valorizado. Então é claro que vão achatar mais outras matérias como a minha, que era uma matéria grande. Então, assim, acaba que um conteúdo gigante, qual foi a solução? Coloca o conteúdo gigante pela metade. O conteúdo continua pela metade das horas. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer eles lerem. Então, assim, o nosso material tem que privilegiar que eles comecem a ler. Então, meu desespero é organizar a matéria, fazendo com que eles leiam e que eles demonstrem para mim que eles entenderam e que aquilo faz sentido. Hoje, eu acho que a maior preocupação do professor é fazer o aluno entender que aquilo ali faz sentido para ele. Esse é o grande problema, que na minha época não. Olha, essa matéria é importante porque vai cair na OAB, essa matéria é importante que vocês vão advogar, acabou-se. Mas aquilo ali hoje em dia precisa de um sentido, precisa ter um objetivo. As pessoas não veem objetivo. Principalmente, o desafio maior é processo. Por quê? Porque eu digo para eles que eles nascem no direito civil. Todo dia nasce gente, todo dia eles fazem um contrato, todo dia tem gente casando, tem gente morrendo. Direito civil eles vivem. Penal, liga a TV, o sangue escorre, eles estão vendo penal. Processo não. Eles não veem. Processo é muito abstrato. Eu preciso fazer eles compreenderem, saber da importância, saber que aquilo ali faz um sentido, de um começo, meio e um fim, para que eles consigam alcançar a minha disciplina. Para piorar, eu pego o TGP. A Teoria Geral do Processo é a fundação da base, é a fundação do prédio. Quando eles vão lá para penal, quando eles vão para direito do processo do trabalho, ou então eles vão lá para o finalzinho de processo, a minha disciplina deu base para eles, mas eles só estão vendo os andares maiores. A fundação está enterrada. Sim. Então, dá valorização de um professor de Teoria Geral do Processo, que está tentando fazer você entender aquele mecanismo. É um mecanismo, é uma máquina. Quando você chega na parte fácil, você já esquece que a fundação está enterrada. O professor de TGP está enterrado na areia, está enterrado na terra, mas é ele que está te sustentando. Tanto que eu tenho alunos até hoje que dizem que usam o meu material de Teoria Geral do Processo até hoje. Que bom. Agora é assim, o material de TGP, ele foi pensado com... Eu digo até que esse material de Teoria Geral do Processo, ele parece um pouco material de colégio. Ele é colorido, eu faço essa transição. Ele é colorido, ele tem animação, ele tem tudo. Quando eu chego já em recurso, já é bem menos isso. Por quê? Porque agora é prática mesmo. Vamos falar aqui de peticionamento, vamos falar aqui de como é que faz uma apelação, uma razão, uma contra-razão de recurso, como é que faz uma sustentação oral. Eu estou tentando fazer essa transição. Eu digo que o aluno de direito ele entra engatinhando. No segundo ano, ele começa a andar cambaleando. No terceiro ano, ele anda correndo e cai. No quarto ano, ele já está em pé. No quinto é que ele vai andar realmente com as próprias pernas. No quarto ano, ele anda com a gente do lado, né? Professor do lado. Porque no quinto ano, quando ele se forma, já não tem mais o professor para passar a mão na cabeça dele, ele precisa da OAB. Ele já está adulto, pega o diploma e sai de casa, literalmente. Então, essa é a minha luta, de fazer a transição. Eu começo quase sempre em TGP. Eu digo que
Todo ano é o último ano que eu vou dar TGP. Mentira, sempre eu estou em TGP, sempre eu estou na teoria geral. E é o professor de matemática. Por quê? Porque quando eu estou lidando com processo, eu estou lidando com lógica. Sim, muito lógico. E o que é que eu digo para os meus alunos? Eu estou falando na mesma área do cérebro que o professor de matemática e física mexia neles. Então, às vezes, eles ficam se sentindo incômodo, ele fica com raiva de mim, ele está com raiva da matéria. E eu digo assim, então meu problema não é comigo, o problema está lá no colégio, tem que fazer uma autoanálise aí, vai ter que ir para o psicólogo fazer uma autoanálise, uma regressão. Por quê? Porque é lógica. Sim. Não, e você toca num assunto que me é muito caro, essa questão da lógica. É verdade que o direito ele tem uma lógica própria, mas ele é uma lógica o tempo todo é lógica, ele tem que ser lógica, uma lógica interpretativa, é uma lógica analítica, claro, ela tem que fazer um trabalho de subsunção dos fatos às normas, mas ele é muito, muito, o tempo todo, muita lógica. E às vezes eu sinto falta nos alunos essa disposição de pensar com a lógica como uma ferramenta que ele usa o tempo todo, né? Você tem essa impressão também ou sou só eu? Só que a gente está lidando com pessoas. E qual é o grande desafio? Eu preciso que todo um conjunto de professores, de uma equipe, de qualquer lugar, esteja bombardeando aquele aluno com lógica, fazendo ele construir respostas em casos concretos. Eu preciso. Porque da feita que tem uma única falha, que está lá, verte sobre os princípios tais, todo mundo vai querer daquela forma. Decorar é fácil. Sim. Mas Então, vai vem embora. fácil e vai fácil. Só que tem um pequeno porém. A gente vive também, dentro do direito, inclusive nos mestrados, doutorados, pós-doutorados, algumas coisas que estão caindo por terra. Nós estamos vivendo uma crise do direito muito grande e que algumas premissas que eu mesma vivi no mestrado e no doutorado estão, ou pelo menos na minha cabeça, posso estar ficando louca realmente, mas estão caindo por terra. Por exemplo, a matemática é cartesiana. Falar do sim e do não, binário é cartesiano. Gente, Descartes ele era matemático. A matemática não é exata. A gente fala de ciências exatas, ela não é exata. Nós temos números negativos, números infinitos. Ela não é exata. A lógica da matemática não é exata. E muitas vezes no direito eu vejo juristas falando de precedentes vinculantes, que isso daí é bom, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Isso é uma lógica do tudo ou nada. Ou eu aplico ou eu não aplico. Ou aplico ou não aplico, distinguish, né? Ou a possibilidade de modulação, muito pouca. Da feita que eu vejo alguém, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, já tem um modelo pronto, isso é cartesiano. E está falando da matemática. Não, não. Sim, A não é matemática não essa é exata. lógica mesmo, né? É um outro tipo de lógica, mas que é fundamental, né? Para você entender a aplicação do direito, interpretar o direito, a lógica é fundamental. E eu sempre me bato por essa necessidade de treinar os alunos para reconhecer essa lógica particular do direito. Tem um texto que eu sou louca para traduzir. Eu adoro esse texto, que é do Carnelucci, que é Direito e Matemática. Ele escreveu na década de 30. Que ele fala da lógica do pertencimento do direito, que o direito tem a mesma lógica da matemática. O que é necessário ao homem, né? Carnelucci fala muito sobre isso, né? Sobre o interesse jurídico, bem jurídico, relação jurídica. O que pertence à necessidade humana pertence ao direito. O que não pertence à necessidade humana de existir não pertence ao direito. Então ele faz uma lógica de pertencimento, ele faz como se fosse exclusão ou soma. É fantástico esse texto, mas infelizmente ele está italiano, eu nunca vi a tradução dele para o português. Eu vou ter um tempo ainda, vou Faça traduzir esse isso. texto. Muito bom. Professora Agatha, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na Educação Jurídica. Eu que Foi, agradeço muito o foi muito convite. agradável ouvi-la e aprendi muito com essa nossa conversa. Eu que estou sempre aprendendo. Eu estou sempre aprendendo e disposta a aprender mais e mais coisas para poder Isso, repassar. muito É o que bom. eu digo, eu sou cheia de ideias e se eu não usar esses papeizinhos aqui, cheio de papel,
Eu vou anotando. Anotação das ideias. Justamente. Porque o último recado que eu vou dar antes do agradecimento final, professor, é que a gente parte do físico. E o virtual, ele é uma extensão de nós. Ele é uma extensão. Nossos direitos fundamentais estão aqui. Está aqui meu nome, está aqui minha voz, minha imagem, são meus direitos fundamentais. Mas tudo parte do físico. Se eu não estivesse aqui materialmente, eu não ia estar podendo fazer essa gravação. A não ser que fosse inteligência artificial, que é outra conversa. Uhum. Mas, quando eu faço uma ideia, como, por exemplo, o jogo da audiência, tudo parte do físico. E eu sempre tive o sonho de fazer essa audiência ficar no âmbito virtual, como se fosse um VR, né? Uma realidade aumentada. Um dia eu vou ver isso. Comigo construindo ou vendo outra pessoa construir, mas eu quero ver isso. Porque as ideias servem para melhorar a vida, né? Muito bem. Ok, professora. Muitíssimo Muito obrigado. obrigada. E espero em breve voltar a conversar com você aqui no Educação Jurídica. Pode contar comigo, está convidado para vir para Belém do Pará também. Ah, com certeza. Será um prazer. Obrigada, professor. Muito obrigado. E eu então aqui me despeço, agradecendo a você que nos acompanhou até agora no Educação Jurídica. E se você tiver alguma questão que queira ver debatida aqui no Educação Jurídica, basta escrever para esse endereço abaixo e em breve nós voltaremos com mais um episódio do Educação Jurídica.